A entidade católica apologética Centro Dom Bosco está promovendo a campanha Protestantes Voltem para Casa, com direito a vídeo em que comparam o protestantismo ao filho pródigo que saiu de casa e se deu mal, e até selo comemorativo. No site de sua editora, o Centro Dom Bosco chama a reforma de revolução e de infame episódio. Segundo explicam, a campanha vai durar 70 dias, serão publicados 3 livros e realizadas várias ações para, aspas, conscientização e conversão daqueles que estão no erro, fecha aspas. Um dos livros tem como título A Heresia Protestante. Agressivos, politicamente incorretos, intolerantes? Pode ser, mas pelo menos são honestos. O Papa Francisco também tem trabalhado ativamente pela união das igrejas, mas com uma abordagem mais sutil, mais branda e educada, como exige sua função, a despeito do fato, quase sempre esquecido, de ser ele um jesuíta. Francisco não deixa claro que os protestantes têm que retornar. Fala em união, em fraternidade, e acordos e mais acordos vão sendo assinados, algo que deixaria Lutero e os demais reformadores de cabelo em pé. Não por causa de Roma, que não muda, mas por causa dos protestantes mesmos, que aos poucos foram abrindo mão dos ideais da reforma, como sola escritura e outros. A reforma denunciou tradições e heresias humanas como as indulgências, a adoração de imagens, a exaltação da tradição acima da Bíblia, o pretenso poder humano de perdoar pecados, a veneração dos mortos, etc. Lutero redigiu 95 teses em que discordava da venda de indulgências como meio de salvação. Mas os protestantes deram as costas para tudo isso e estão voltando para a casa da mãe. O protesto acabou. No capítulo 17 do livro de Apocalipse, há a descrição gráfica e simbólica de uma igreja corrompida por doutrinas humanas e dogmas pagãos. Mulher, em profecia bíblica, representa a igreja e a mulher representada ali, em contraste com a mulher pura do capítulo 12, é uma prostituta que tem filhas. Igrejas que saíram da casa da mãe, levando muito de seus ensinamentos, de suas distorções doutrinárias. Com a paulatina eliminação dos pontos de divergência, restaram os pontos de convergência, especialmente os chamados 2 grandes enganos, a santidade do domingo e a crença na imortalidade incondicional humana. Esse é o cimento doutrinário da antirreforma, o caminho para o retorno à casa da mãe. No século XIX, quando esse cenário era inimaginável, Ellen White escreveu que os protestantes dos Estados Unidos iriam estender os braços através do abismo a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a América iria seguir os passos de Roma, desprezando os direitos da consciência. Isso está no livro Grande Conflito, página 588. No tempo dela, de fato, havia um abismo entre protestantes e católicos. Hoje, existe uma ponte bem pavimentada. No livro Eventos Finais, página 130, está escrito: o protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação divina, e será nessa ocasião que Deus efetuará sua estranha obra na terra. Sei que isso parece loucura. Eu também achei quando li pela primeira vez. No entanto, o cenário para essas coisas está cada vez mais claro. E quando tudo isso acontecer, lembre-se do que você ouviu aqui. No ano passado, um desses documentos ecumênicos foi assinado pelo Papa e pelo presidente da Federação Luterana Mundial na cidade de Lund, na Suécia. Na época, eu estava em uma campanha evangelística na Suíça e gravei este vídeo. Olá, eu estou aqui em Genebra, na Suíça, e você vê atrás de mim aqui o muro que celebra a Reforma Protestante. O segundo personagem ali esculpido na rocha, da esquerda para a direita, é Calvino. E não poderia haver lugar mais significativo para falar sobre um evento que realmente é marcante na história das religiões. Semana passada, o Papa Francisco esteve em Lund, na Suécia, e ali assinou um documento muito importante que faz avançar bastante aí toda essa história de 50 anos de tentativas de unificação dessas duas religiões no que se chama de ecumenismo. Eu tenho aqui nas minhas mãos esse documento e eu gostaria de partilhar com você, que está me acompanhando aí nesse vídeo, algumas declarações interessantes que estão escritas nesse documento. Por exemplo, 50 anos de constante e frutuoso diálogo ecumênico entre católicos e luteranos terminaram naquilo que nos une, ou seja, aquilo que nos une, disseram ali os líderes, o Papa e o presidente da Federação Luterana Mundial, reverendo Munib Yornan, disseram que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Outros trechos interessantes, né? Rezamos pela cura de nossas feridas. Isso me faz lembrar bastante do Apocalipse, né? Que menciona realmente feridas curadas na história. E das lembranças que turvam nossa visão uns dos outros. Dizem mais aqui: hoje
escutamos o mandamento de Deus para se pôr de parte todo o conflito. Interessante que alguns anos atrás, o reverendo Tony Palmer, que era um grande amigo do Papa Francisco, faleceu até de uma forma trágica, né? Ele, que era anglicano, já vinha dizendo que o protesto acabou. Ou seja, aquilo pelo que Lutero lutou, pelo que Calvino lutou e outros reformadores também lutaram, muitos dos quais até deram a vida, acabou sendo colocado para debaixo do tapete. E as 95 teses de Lutero, por exemplo, né, foram praticamente ignoradas, e assim a união vem sendo realmente procurada, né? As religiões estão tentando se unificar a despeito das suas diferenças teológicas. Não que nós não pensemos que seja importante haver uma unidade, haver respeito entre as pessoas e as religiões. Claro que isso é importante e qualquer um cristão deveria promover esse tipo de coisa. Agora, o que nós estranhamos é que essa união seja promovida, como eu disse, a despeito das crenças, das diferenças doutrinárias e, pior do que tudo, né, a despeito do que diz a palavra de Deus. Reformadores como esses que estão aqui atrás e outros mais, eles deram a vida, como eu disse, dedicaram sua vida para pregar a palavra de Deus, sola escritura, tota escritura, não é? Sola fide, para que as pessoas conhecessem a verdade e a verdade as unissem, não a mentira, não o erro. O documento diz mais: procurando remover os obstáculos ainda existentes que nos impedem de alcançar a unidade plena. Cristo quer que sejamos um só, para que o mundo possa acreditar. E aqui eles mencionam João 17, texto em que Jesus realmente fala da unidade, mas como eu disse, a unidade em torno da verdade. Cristo também disse: e haverá um só rebanho e um só pastor. Cristo é a verdade, a Bíblia é a verdade, e as pessoas deveriam se unir em torno dessa verdade, abandonando seus erros teológicos e doutrinários. Desejamos ardentemente que esta ferida no corpo de Cristo seja curada. Outro reformador que certamente se oporia a esse movimento de retorno à casa da mãe é João Calvino. Aquilo que Lutero fez na Alemanha, Calvino realizou na Suíça. Eu estou aqui em Genebra, na Suíça, cidade na qual viveu o reformador João Calvino, um dos grandes nomes da Reforma Protestante. Aqui atrás de mim você pode ver o Museu da Reforma Protestante, local onde estão ali documentos, fotos e móveis, utensílios também dos reformadores, muitas informações interessantes sobre essa época importante da história do cristianismo. Aqui ao lado você pode ver a catedral protestante, onde Calvino algumas vezes também pregou durante os cultos que foram realizados ali. A grande lição que eu posso tirar ao visitar esses lugares aqui tão significativos é de que é muito importante as pessoas terem liberdade de culto. Uma das lutas que os reformadores tiveram foi justamente para que as pessoas pudessem ter a Bíblia na língua delas e também pudessem ter liberdade para cultuar Deus segundo os ditames da consciência de cada um. Só que a Reforma Protestante não deveria ter terminado no século XVI. Esse espírito de que a Bíblia deveria ser a única regra de fé e prática deveria prosseguir. Os reformadores protestantes redescobriram a grande verdade de que a salvação é pela fé, unicamente pela fé. Eles lutaram contra as indulgências, contra a ideia de pagar pelo céu, lutaram também contra a ideia de que Deus é uma entidade punitiva que está ali querendo apenas castigar as pessoas, e libertaram muitas pessoas para crer num Deus misericordioso e que leve em conta a fé das pessoas, a confiança que elas têm na graça salvadora para serem salvas. Esse mesmo espírito deveria caracterizar as pessoas que vivem também no século XXI, ou seja, usar a Bíblia como regra de fé e investigá-la, deixando de lado, quem sabe, seus preconceitos, suas pressuposições, seus dogmas religiosos. Buscar na Bíblia a verdade que salva. A coragem e o amor pelas Escrituras manifestados pelos reformadores devem continuar ardendo no coração daqueles que hoje em dia procuram viver o verdadeiro espírito da Reforma, amando a Deus e a verdade, custe o que custar. Tive o privilégio de visitar Worms, no sudoeste da Alemanha, e conhecer o local em que, 500 anos atrás, Lutero teve que defender corajosamente suas convicções diante das autoridades. A cidade de Worms, aqui na Alemanha, foi palco de um evento muito importante para a teologia cristã, para a história da humanidade, enfim, um evento que marcou profundamente, especialmente a história da Alemanha. Estou falando de Martinho Lutero, e aqui atrás há um monumento onde ficava exatamente o local
em que foi feito o julgamento de Lutero, a Dieta de Worms. Para cá, Lutero viajou, quando foi denunciado, né, pelo Papa, para que pudesse comparecer diante de Carlos V, o imperador, a fim de se retratar ou não, de se defender das acusações que lhe foram feitas. No livro Grande Conflito, a autora Ellen White faz uma descrição bastante interessante do que aconteceu neste local no século XVI. Ela diz assim: os que obstinadamente fechavam os olhos à luz e decidiram não se convencer da verdade, ficaram enraivecidos com o poder das palavras de Lutero. Quando acabou de falar, o porta-voz da Dieta, cheio de ira, disse: não respondeste à pergunta feita. Exige-se que dês resposta clara e precisa. Tu vais te retratar ou não? O reformador respondeu: visto que a vossa sereníssima majestade e vossas nobres altezas exigem de mim resposta clara, simples e precisa, eu vou dá-la, e é esta: não posso submeter a minha fé, quer ao Papa, quer aos concílios, porque é claro como o dia que eles têm frequentemente errado e entrado em contradição. Portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, da Bíblia Sagrada, ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, e a menos que assim submetam a minha consciência à palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a sua consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus queira ajudar-me. Amém. Certamente que as pessoas que observavam esse julgamento, essa dieta aqui em Worms, ficaram maravilhadas ou enraivecidas, claro, com essas palavras de fé e de coragem de Martinho Lutero. E podemos até imaginar que o próprio universo expectante estava com os olhos atentos para esse local, enquanto essa questão tão importante era decidida. Realmente é um monumento que nos faz pensar na importância da fidelidade à palavra de Deus e o quão corajosos temos que ser quando o assunto envolve a consciência e a defesa das Escrituras Sagradas. Depois do capítulo 17 do Apocalipse descrever a igreja apostatada e suas filhas, Apocalipse 18:4 faz um convite solene: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Deus tem pessoas sinceras e fiéis em todas as igrejas e até mesmo fora delas. O que Ele quer é que essas pessoas recebam a verdade e, no espírito da reforma, levem a Bíblia a sério e provem por meio dela tudo o que ouvirem. Uma vez compreendida a vontade do Senhor, que se unam no aprisco de Jesus ao único rebanho que pertence a Ele. Em lugar de voltar para a casa da mãe, que voltem para os braços do Pai.